Esse episódio é um oferecimento Grok Games. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos, estamos aqui em mais um Sala de Jogos, programa da Casa Nerd LOL, onde mostramos um dos nossos jogos da coleção e torcemos que você goste dele tanto quanto nós gostamos. Hoje vamos começar uma nova série de vídeos de um jogo que recria aquele momento árduo ou gratificante do RPG, que é criar sua ficha de personagem. Prepare seus dados porque vamos falar de Role Player. Role Player é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Ludofy, agora que é um dos selos da Grok Games. Ele vai recriar esse momento de você fazer a ficha de personagem, escolher uma raça, uma classe, colocar os atributos, rolar dados para ter os atributos, você vai comprar equipamentos. Então tudo isso para ser um jogo de rolagem de dados e alocação de dados. Nós vamos montar a mesa para 3 jogadores, fazer a preparação e durante o processo ensinar as regras desse jogo. Agora deixe seu like, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva e considere ativar as notificações para receber as novidades dos vídeos da Casa Nerd LOL, tá certo? Na descrição desse vídeo tem vários links que você pode ajudar o canal, tá bom? Então vamos para a preparação. Cada jogador vai rolar um dado para definir quem tirar maior vai ser o jogador inicial. E aí você coloca todos os 73 dados dentro da sacolinha. Começando com o jogador inicial e seguindo sentido horário, cada jogador vai escolher uma raça para ser chamada de sua, né? E aí você escolhe se quer o lado masculino ou o feminino. Isso não tem nenhuma variação nos poderes ou atributos. Cada raça, fora os humanos, elas têm bonificações em alguns atributos e lados negativos também em alguns atributos. Então temos Halfling, Draconata, Orcs, Elfos e humanos e anões. Você então cria a reserva de ouro e entrega 5 ouros para cada jogador. Se você estiver jogando com 3 jogadores, o 5º jogador recebe 1 ouro adicional. Caso você esteja jogando com 4 jogadores, o 4º jogador recebe 2 ouros adicionais. Então nesse caso temos 3 jogadores, esse jogador vai receber 1 ouro adicional. Começando pelo jogador inicial, ele vai pegar, sem ver, um dado aleatório da bolsa de dados. A cor determinante vai ser a classe que ele vai utilizar durante essa partida. Há variantes que vocês podem escolher diretamente qual classe vocês querem em comum acordo, mas de forma aleatória é desse jeito. Então ele vai ter um poder de escolha que é que tipo de classe ele vai ser. Nesse exemplo o jogador tirou um dado branco, então a gente vai no dado branco e aqui tem a classe que ele pode ser ou paladino ou clérigo. A gente vai falar mais tarde, mas as classes vão ter um objetivo para você cumprir em questão de atributos e um poder especial. Por exemplo, o clérigo, uma vez por rodada, você pode pagar 2 ouros para realizar a ação de atributo de sabedoria. Ou o paladino, ele é vigilante. Se o seu marcador de tendência estiver no espaço 3 no começo da rodada, ganhe 1 ouro. Então, ele escolhe se é alguém aqui, o que, é que ele vai ser? Paladino ou clérigo? Ele vai ser clérigo. E aí você coloca nesse espaço da ficha de personagem. Então o segundo jogador, ele tira o verde. Caso você pegue um dado da mesma cor, você deixa de lado e puxa até sair um dado que seja de uma cor de classe. Se sair amarelo, né, os amarelos, eles não têm classe. Então também deixa fora e puxa até sair um dado de cor certa. Então nesse caso ele pode ser um druida ou um patrulheiro. Ele escolhe ser um patrulheiro. E o terceiro jogador puxou aqui, ele vai ser um ladrão.
Ele vai ser um ladrão ou um ladino? Tem a diferença, gente. Tem a diferença. E ele vai ser um ladrão. Embaralhe separadamente cartas de antecedentes e as cartas de tendência. E também você vai entregar para cada jogador uma carta de auxílio que fala da sequência do jogo e marcação de pontos no final do jogo. Então toma para você, esse aqui volta para a sacola, para você e para você. Então cada jogador vai pegar uma carta de antecedência, dessa vez sem escolha, e colocar aqui e de tendência aqui. Então aqui esse jogador ele ficou com Andarilho das Fendas. Ele também tem os objetivos de posicionamento de dados, que a gente vai falar mais tarde. E aqui um pequeno texto de Flavor. Você veio de outra dimensão e possui uma estranha tatuagem que emana um brilho azul quando se aproxima de um tesouro. E ele tem a carta de tendência Sentinela, que aí deixa as tendências à mostra com as pontuações e meio que temático. Sentinela, ele tem que estar mais próximo do lado do bem e ordem. E aí os outros também têm as suas. E aí você devolve essas cartas não utilizadas para a caixa do jogo. Cada jogador então recebe 2 marcadores de rastreamento da sua classe. Nesse caso aqui é o branco, e você vai colocar um aqui na sua classe e o outro no centro da carta de tendência. Mesma coisa para os outros jogadores. No centro, aqui, e verde e no centro. Você então vai fazer o deck de mercado. O deck de mercado ele tem 2 tipos de cartas. A de 1 ponto e as de 2 pontos. Então o que você vai fazer? Você vai separar as cartas de 2 e as cartas de 1. Então você vai embaralhar as cartas de 1 e fazer um monte. E as cartas de 2 e fazer outro monte. Se você estiver jogando com 4 jogadores, você vai utilizar todas as cartas. Se estiver jogando com 3 jogadores, você vai descartar as 3 primeiras cartas de cada pilha. Se você estiver jogando em 2 jogadores, você descarta as 7 cartas de cada pilha. E aí você coloca a pilha de cartas de 1 em cima da pilha de cartas de 2. Então cria-se o descarte e coloca aqui as cartas de mercado. Então você vai criar o mercado, que nada mais é do que cartas reveladas igual a quantidade de jogadores mais 1. Nesse caso aqui, 4 cartas. E você deixa elas viradas para cima. Tô achando que vai caber? Não. Então eu tenho que afastar. Coloque as cartas de iniciativa em ordem numérica e baseado na quantidade de cartas de mercado, ou seja, jogadores mais 1. Então você coloca 1, 2, 3. Então 4 cartas para uma partida com 3 jogadores. No caso, e aí você tira a de número 5, bota de volta na caixa de jogo. Se estivesse jogando com 4 jogadores, a 5 entraria em jogo. Se estivesse jogando com 2 jogadores, a 4 sairia do jogo. Coloque uma moeda em cada carta de iniciativa que não seja a primeira e a última em ordem numérica. Então, para lembrar, se você está jogando com 3 jogadores, você vira essa carta para esse lado, que aí ele vai te lembrar que tem que ter uma moedinha aqui nas do meio. Seguindo o jogador inicial e depois os outros jogadores, cada jogador vai pegar uma quantidade de dados da sacola igual ao número de jogadores mais 4. Então, para 2 jogadores são 6 dados, para 3 jogadores são 7 dados e para 4 jogadores são 8 dados. Então, você vai pegar aleatoriamente, sem olhar, 3. E seguindo aquela regrinha marota, se você puxar mais do que você precisa, você devolve tudo até e puxa novamente. Então tá aqui
Então o que é que vai acontecer aqui? Os jogadores vão rolar os dados. Todos os jogadores vão rolar os dados. E aí eles vão colocar esses dados nos seus atributos. Seguindo algumas regrinhas. Para cada dado dourado que ele ter comprado da bolsa, ele vai ganhar 2 moedas de ouro. Quando ele for colocar o dado na parte de atributos, ele sempre tem que colocar no espaço mais à esquerda vazio daquela fila de atributo que ele escolheu. Nesse momento, ele não desencadeia os poderes, as ações de atributo. E, como vocês podem ver aqui, cada fileira lembra que se você preencher a terceira fileira, você vai ganhar 1 moeda de ouro. Então, nesse passo de preparação, você pode até mesmo querer já preencher algumas fileiras. E se você fizer isso, você ganha 1 moeda de ouro. Então, por exemplo, nosso Draconata Sentinela Clérigo, ele tem o desafio de botar sabedoria 18. Então, ele vai pegar esse 6 aqui de saber, esse 6 azul, e colocar aqui na fileira de sabedoria. Se ele quiser preencher o próximo espaço, ele vai colocar aqui, ele não pode colocar aqui, certo? Mesma coisa das outras fileiras. Aí tem aqui, ele vai colocar esse aqui e colocar esse preto aqui. Ele preencheu essa fileira, ele vai ganhar 1 moeda de ouro já na preparação. Depois de todo mundo ter colocado esses dados iniciais, inicia a partida pelo jogador inicial. Então o jogador inicial começa o jogo. Roleplay é um jogo que tem uma série de rodadas, e nessas rodadas elas são divididas em 4 fases. A fase de rolagem, a fase de dados, a fase de mercado e a fase de limpeza. Na fase de rolagem, o jogador inicial ele pega dados da sacola igual à quantidade de cartas de iniciativa que tem no jogo. Então para 2 jogadores ele vai pegar 3 dados. Para 3 jogadores ele vai pegar 4 dados, e para 5 jogadores ele vai pegar 5 dados. Eu ia tentar botar um em cada dedo, mas eu não vou conseguir. Então, com os dados igual a quantidade de número de cartas de iniciativa, ele vai rolar os dados para criar a reserva de dados. Então ele tirou 1, 1, 1 e 5. Ele vai colocando os de menor valor da esquerda para a direita. Então a gente já sabe que aqui o 5 vai ser o de número 4, obrigatoriamente. Só que se tiver números iguais, o jogador inicial decide em que ordem vai ficar. Na fase de dados, começando pelo jogador inicial e seguindo a ordem de turno horário, cada um dos jogadores vai fazer o seu turno. E aí o que é que ele vai fazer? Vai escolher uma carta de iniciativa, vai pegar o dado que tem naquela carta de iniciativa e colocar na ficha de personagem, vai coletar ouro, se houver um sentido ali de pegar ouro, se tiver na carta, ou se ele pegou um dado dourado, depois a gente fala sobre isso. E aí ele vai fazer uma ação de atributo, se quiser. Então o jogador vai selecionar uma carta de iniciativa, vai pegar e ficar aqui do lado. E aí após ele pegar, ele vai pegar esse dado aqui com esse valor que está e vai posicionar em uma das fileiras de atributo. E agora sim, quando ele colocar, ele vai poder fazer o poder do atributo. E nesse momento ele também coleta ouro que tem naquela carta. Então, por exemplo, se ele tivesse pego esse aqui, ele pegaria o ouro da iniciativa e 2 ouros por colocar um dado dourado na fileira de atributos. Ou 4 se for um ladrão, que ele ganha ao invés de 2, 4 ao colocar um dado dourado em sua ficha. Fazer uma ação de atributo que é opcional. Depois que ele pegar o dado e colocar numa das fileiras de atributo, ele pode fazer a ação daquele atributo. Então vamos explicar cada uma dessas ações de atributo para você saber se na hora você vai querer utilizar ou não. Já que o Draconata utilizou a primeira fileira, vamos explicar a fileira de força. O que é que acontece aqui? Quando você coloca um dado aqui, você pode pegar qualquer um dos dados de qualquer fileira de atributo e virá-lo para o lado oposto, como mostra o desenho aqui. Para você não ter que ficar olhando direto para um lado e para o outro, gente, basta você saber o seguinte: o lado oposto é a soma com esse aqui que dá 7. Então o lado oposto de 1 é 6, porque 1 mais 6, 7. O lado oposto de 5 é 2, porque 5 mais 2, 7. Então a Draconata vai utilizar esse poder e virar esse 1 para 6. O poder de destreza, quando você coloca o dado lá, você pode trocar de lugar 2 dados, sem mudar os valores daqueles dados.
Então ela pode, se ela quiser, pegar esse dado aqui e trocar com esse dado aqui. Você não pode fazer isso com lugares vazios. Você não pode trocar de lugar porque não tem nenhum dado para ser trocado, certo? Se você botar o dado em constituição, esse poder faz com que você aumente ou diminui em um valor de um dado. Só que não pode looping, viu, gente? Ou seja, se você usar esse dado aqui e fizer, quero -1, ele não vai para 6, não. Ele só fica estacionado em 1 e o mesmo vale para o 6. Ele não vai conseguir fazer que um 6 vire 1, tá? Então é só subir e descer normalmente, sem looping. Então esse 1 poderia virar um 2. Se ele colocasse um dado em inteligência, ele pode pegar qualquer dado de sua ficha de personagem e rerolar aquele dado. Você pode manter ou a nova rolagem ou o valor original que estava antes. Então, pelo amor de Deus, decore qual era o valor original. Então, se ele não está gostando desse 3 aqui, desse dado preto, ele colocou aqui, ó, puf, quero rerolar esse dado. 5, eu quero manter esse valor, então fica aí. Colocar um dado em sabedoria permite que você mova para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na sua tendência, seu marcador de tendência aqui. Então você, obviamente, vai querer sempre chegar perto da pontuação maior, a não ser que você precise que o marcador de rastreamento esteja no lugar específico para você utilizar algumas perícias, etc. Mas, vamos explicar isso mais tarde, mas ele colocou aqui, ele quer chegar mais perto do 3, ele sobe aqui. E quando o jogador coloca seu dado na linha de atributo de carisma, você ganha um marcador de carisma que vale mais que ouro. Na verdade, vale 1 ouro mesmo. E aí, na fase de mercado, você pode utilizar esses marcadores para ter um desconto de 1 ouro por marcador, certo? Só saiba que durante a fase de limpeza, esses marcadores, se você não utilizar, são devolvidos. Os jogadores podem utilizar a ação do atributo no dado que eles acabaram de colocar naquela rodada ou em dados anteriores àquela rodada. Eles só podem fazer uma ação de atributo por turno. Além disso, dados que foram removidos ou mudaram de lugar não desencadeiam outras ações de atributo. Então, o jogador com menor número de iniciativa vai comprar uma carta do mercado, seguido pelo outro jogador de menor iniciativa e assim por diante. O valor da carta ela é desse lado direito superior. Então essa carta aqui custa 3. Então o jogador vai olhar as opções que ele tem e vai pagar esse custo para a reserva e pegar essa carta e colocar no lugar apropriado. Depois que todos os jogadores tiverem feito seus turnos na fase de dados, vai sobrar apenas uma carta de iniciativa. Então, por exemplo, o jogador inicial ele vai pagar 3 e vai comprar essa carta de traço aqui, corajoso. Quando pontuar os objetivos de atributos, mais 2 ou menos 2 no valor de uma pontuação de atributo. Então, essa é uma carta de traço, você coloca no lugar apropriado, que é aqui embaixo. Na fase do mercado, as cartas de mercado não são repostas agora. Fica sem uma cartinha aqui. Não há limite para cartas de armadura, cartas de traço, cartas de perícia que um jogador pode ter. Em relação a cartas de armas, os jogadores não podem ter cartas de armas que ocupem mais do que 2 mãos em sua ficha de personagem. Ou seja, essa adaga ornamentada ela ocupa só uma mão. Então ele pode ter outra carta que ocupe a outra mão. Tem cartas que ocupam as 2 mãos ao mesmo tempo. Então você não pode ter cartas ou usar cartas que excedam seu limite de mãos. Só que o que acontece? Você pode descartar cartas de armas a qualquer momento. Então você pode, por exemplo, quando for comprar uma carta de mercado, se ela aumentar seu número de mãos, né, para mais de 2, você pode descartar uma das suas cartas de armas para conseguir adquirir aquela que você deseja. Quando o jogador comprar uma carta de traço, imediatamente, se possível, mova seu marcador de rastreio de tendência para aquela direção que o traço está pedindo. Então, imediatamente ele moveria para a esquerda. Mas não a carta toda, né?
Ao comprar uma carta de perícia, você coloca essa carta de perícia do lado esquerdo da sua ficha, onde tem dizendo perícias, e você, seguindo as regras de uso de perícia, você pode usá-la imediatamente. Se na sua vez você não quiser ou não puder comprar nenhuma carta de mercado, você escolhe uma das cartas de mercado disponíveis, descarta e ganha 2 moedas de ouro. Quando cada jogador fizer sua ação de mercado, vai devolvendo as cartas de iniciativa para saber quem ainda não jogou. Durante a fase de limpeza, os jogadores se preparam para o próximo round. Cada jogador descarta marcadores de carisma que você ainda não tem usado. Cada jogador pode preparar uma de suas cartas de perícia que esteja exaustada. O jogador inicial devolve o dado que sobrou na parte de iniciativa para a sacola e descarta qualquer carta de mercado que sobrou. O jogador inicial cria um novo mercado igual à quantidade de cartas de iniciativa. Se por acaso acabarem as cartas de mercado, ele cria um novo mercado embaralhando as cartas descartadas e sem se preocupar em dividir entre de 1 pontinho ou de 2 pontos. O jogador inicial coloca uma moeda de ouro em cada carta de iniciativa que não tenha uma moeda de ouro, seguindo as regras das que não pode ser a primeira ou a última. Passa a sacola de dados para o jogador à esquerda para ele ser o novo jogador inicial. Durante a partida você pode utilizar perícias. Quando você compra uma perícia do mercado, ela já está disponível para ser utilizada, mas tem uns poréns. Calma aí. Para usar uma perícia, você primeiro tem que conseguir mover seu marcador de tendência para o lado que a perícia está indicando. Então, no caso, a primeira coisa que você faz é conseguir. Então, ele conseguiu. Se ele tivesse aqui, ele não ia poder usar a perícia, certo? Então, ele estava aqui, ele vem para cá, consegue usar a perícia. Agora, ele escolhe se quer usar o poder ou não. Nesse caso aqui, a prestidigitação, mova um dado de sua ficha de personagem para qualquer espaço vazio. Se necessário, deslize os dados para a esquerda para preencher quaisquer espaços abertos. Então, se por acaso ele pegasse isso aqui e botasse aqui, ele ia deslizar isso aqui para cá, certo? E aí, por último, você vira para o lado a carta de perícia para indicar que ela foi usada e não pode ser mais usada naquele turno, a não ser que ela seja preparada novamente, ficada para cima. As perícias podem usar a qualquer momento do turno do jogador e até durante o turno de outros jogadores, a não ser que uma perícia fale especificamente que não pode usar durante o turno de outros jogadores ou só no seu turno. Lembrando para vocês que durante a fase de limpeza você só consegue preparar apenas uma perícia por vez. Há 4 maneiras de um jogador ganhar ouro em roleplayer, fora talvez poderes especiais de traços, perícias que houver, tá? Então você ganha 2 ouros se você colocar um dado de ouro na sua ficha de personagem. Você ganha 2 ouros se você não comprar nenhuma carta no mercado, então pegar uma carta da fileira e descartar como uma ação do mercado para você. Você ganha 1 ouro quando você completar uma fileira de atributo. E você ganha 1 ouro caso na carta de iniciativa que você pegar tenha 1 ouro lá. O jogo termina no fim da rodada, onde todos os jogadores preencheram todas as fileiras de atributos. E aí eles vão calcular suas estrelas de reputação. Pontuação final. As estrelas de reputação só são contadas no final do jogo, não antes. E aí você vai pegar aquela cartinha de ajuda, virar para esse lado aqui, onde tem a pontuação. E aí você vai pegar o seu marcador de rastreio de classe e colocar aqui. Você vai pontuar, marcar sua pontuação dessa forma. A primeira coisa que você vai pontuar são os objetivos de classe. Você vai olhar seus objetivos aqui e essas são a quantidade de estrelas de reputação que você vai ganhar se você tiver cumprido os requisitos. Então o que quer dizer? Quando tem um hífenzinho é entre 14 e 15, 14 ou 15, se sua linha daquele atributo tiver esse valor, você ganha 2 estrelas de reputação. Aqui ó, temos 5, 11. Então ele não conseguiu, só que aí você soma os modificadores que aquela raça pode ter. Ele tem mais 2. Então 11, 13 por 1, ele não conseguiu cumprir esse requisito. Vamos ser bonzinhos e deixar aqui assim. Pá. Então ele conseguiu 12 mais 2, 14. Tá aqui 14 ou 15.
ele conseguiria cumprir esse objetivo. Mesma coisa 16, 17, 15, 16. Quando tem um mais do lado, quer dizer que você pode ser aquele valor e qualquer outro acima dele. Nesse caso, ganha uma estrela de reputação. Quando tem um único número, quer dizer que tem que ser aquela conta exata para você ganhar aquelas estrelas de reputação. Depois temos os dados da cor de sua classe. Para cada dado da cor da sua classe que tem na sua ficha de personagem, você ganha uma estrela de reputação. Depois você dá uma olhada na sua cartinha de tendência. Onde seu marcador de rastreio de classe estiver, é a quantidade de pontos que você vai ganhar. Então tem cartas que vão ter a opção de 3 pontos, de 1, de 2 pontos, e tem negativo também que vai contra a sua tendência, né? Então onde o marcador tiver, vai ser aquela pontuação que você vai receber. As cartas de antecedente são pontuadas também, e é através de quantas combinações você conseguiu fazer na sua ficha de personagem. Ou seja, essas cores são onde esses dados dessa determinada cor tem que estar no final do jogo para você ganhar uma quantidade X de pontos. Se você conseguir de 2 a 3 combinações, você ganha 1 ponto. De 4 a 5 você ganha 3 pontos. E de 6 combinações você ganha 6 pontos. E aí, ó, nesse caso aqui ele conseguiu 2 combinações, então ele ganha 1 ponto. As cartas de armadura vão lhe dar pontos de diferentes maneiras, dependendo da quantidade do set daquela armadura que você tiver. Então nesse caso aqui, ó, a armadura vermelha, se você tiver o set de 1 apenas, você ganha 1 ponto, de 2, 2, de 3, 4, de 4, 7. Se tiver 5 cartas de armadura, que nesse caso aqui ele só tem 2, ele ganha 2 pontos. Se ele tivesse 5, ele ganhava 10 pontos. Ele ganha 1 ponto, uma estrela de reputação adicional, se ele for da classe vermelha ou branca. Então nesse caso ele é branco, então ele ganha 1 ponto adicional. Não quer dizer que é 1 ponto adicional por cada carta que tiver, não. É por set. Então nesse caso ele ganharia 2 mais 1 ponto de bônus. Então 3 pontos. Cada jogador adiciona as estrelas de reputação provenientes das suas cartas de traço. Quem tiver mais estrelas de reputação vence o jogo. Em caso de empate, quem tiver mais ouro vence. Em caso de empate ainda, quem tiver menos dados de sua cor na sua ficha de personagem vence a partida. E se ainda tiver um empate, os jogadores compartilham a vitória, comemoram felizes numa taverna ou jogam de novo. E é assim que você joga Role Player. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai tentar ao máximo sanar essas dúvidas. Se você quer as expansões, por favor, coloca aí nos comentários também. Vamos deixar esse vídeo com muitas visualizações para mostrar que Role Player merece sim ter suas expansões lançadas aqui no Brasil, tá certo? Se você curtiu Role Player, fala aí nos comentários pra gente, tá? Até a próxima, vai ter vídeo de partida e review completo, tá? Tchau!